Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estivemos hoje em São Januário, uma longa jornada, reuniões importantes para o Vasco liberar o estádio de São Januário e voltar a ter torcida. Eu vou fazer 2 vídeos hoje a respeito deste tema. O primeiro é a entrevista coletiva do Carlos Roberto Osório, mas pela manhã as principais torcidas organizadas do Vasco da Gama estiveram no CT por volta das 8 da manhã, conversaram com vários jogadores, com Emiliano Dias, também Ramon Dias, com o senhor Lúcio, Lúcio Barbosa, e prometeram apoio em todos os jogos do Vasco da Gama, aconteça o que acontecer, vai ter o apoio. Então é mais um motivo para fazer aí aquela pressão para que o Ministério Público, o quanto antes, libere São Januário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, está passando aqui embaixo os endereços. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Wellington Campos FC, a chance é agora. Vai lá, tá vermelhinho aqui, é novo no canal, não se inscreveu. Às vezes você não se inscreve, mas clica aí, se inscreve aí agora, vai no joinha, dá o joinha, porque é importantíssimo para que o YouTube entenda que o trabalho é legal, que o nosso trabalho pode ser recomendado para outras pessoas. E vai lá na palavra todas, onde está o sininho, para receber todas as nossas notificações. Então, depois da vinheta, eu trago a coletiva do Carlos Roberto Osório. Roda a vinheta! Então vamos lá, sem perder tempo, já trazer a coletiva do Carlos Roberto Osório. Ela tem cerca de 10, 11 minutos, falando aos jornalistas no gramado de São Januário, após o encontro de personalidades vascaínas, poderes do clube, também da Vaninha, que é presidente da Barreira do Vasco, também contando relatos importantes. Fala aí, os próximos passos, Carlos Roberto Osório. Olha, os próximos passos do Vasco já estão delineados pelo Departamento Jurídico da Vasco da Gama SAF. Um recurso ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que será impetrado, para que nós possamos reverter a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Importante dizer que o Vasco da Gama não se conforma com a interdição de São Januário. Nós entendemos que essa interdição é absolutamente injusta e não faz nenhum sentido, nem do ponto de vista desportivo, nem do ponto de vista jurídico. Não é possível que o estádio de São Januário, que tem 100 anos praticamente 100 anos de existência, que detém todas as licenças do poder público, estadual e municipal, que está apto a receber jogos, seja impedido. O único do Brasil na Série A impedido. E nós temos que lembrar e não podemos nos esquecer. A promotoria colocou como um dos principais, o centro do motivo para a interdição de São Januário, a entrada no nosso estádio, no jogo Vasco da Gama e Goiás, de rojões e sinalizadores. Ora, rojões e sinalizadores entram no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, a todos os jogos. Inclusive, a própria Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, já sancionou Flamengo e Fluminense pela presença absurda, excessiva de sinalizadores e morteiros, fogos dentro do Maracanã. Por que só São Januário? E outro exemplo que também a gente tem que discutir. Santos, co-irmão da Baixada Santista, clube que nós temos um imenso apreço. Tivemos incidentes no estádio de Vila Belmiro mais graves que São Januário. A partida não foi finalizada, foi interrompida. Os jogadores e a arbitragem tiveram que ser retirados do gramado. Eles corretamente cumpriram a punição desportiva de 4 jogos, a mesma punição já cumprida pelo Vasco da Gama, e o Ministério Público de São Paulo e a Justiça de São Paulo não entendeu que era necessário fechar a Vila Belmiro. Por que só no Rio de Janeiro? E por que só contra o Vasco da Gama? Essa é uma questão importante que nós colocamos hoje e os vascaínos vão responder, porque talvez esse seja o nosso destino. Lutar, não aceitar os desafios, ser resilientes, defender o nosso entorno, a nossa comunidade e, no final, vencer. Aliás, Osório, além de pedir à Justiça para liberar São Januário, o Vasco vai fazer de tudo para jogar o clássico com o Fluminense aqui na sua casa. Sim, esse é o desejo do Vasco da Gama. O Vasco da Gama entende que ele tem uma sequência importantíssima no Campeonato Brasileiro de Futebol e nós precisamos de estar com a nossa torcida ao nosso lado,
dentro da nossa casa. Os nossos adversários têm essa prerrogativa. Por que o Vasco não vai ter? Então o trabalho é intenso da parte jurídica em Brasília, mas também junto ao Ministério Público, aqui no Rio de Janeiro, para que possa haver um entendimento e o Vasco possa fazer essa sequência fundamental do Campeonato Brasileiro dentro da nossa casa. O técnico do Vasco da Gama, o Ramon Dias, falou com clareza para a direção do Vasco da Gama. Ele precisa do seu principal reforço em campo. E o principal reforço do Vasco, todos sabem, é a sua torcida, principalmente dentro de São Januário e dentro do Maracanã. Osório, com relação especificamente ao Ministério Público, assim, o que vai ser feito, né, há 3 semanas atrás houve uma reunião no gabinete do promotor Rodrigo Terra para se debater o possível TAC que poderia ser assinado entre Ministério Público e Vasco. Segundo o Ministério Público, o Vasco ficou de retornar para poder avançar nesse TAC, mas não houve esse retorno por parte do Vasco, isso segundo o Ministério Público. Então, assim, a partir do momento que houve o resultado do julgamento ontem, e vocês disseram agora que vão continuar tentando reabrir São Januário, o que vai ser feito com relação ao Ministério Público? Assim, vocês vão de fato assinar esse TAC? E a partir do momento que assinar o TAC, o que acontece efetivamente? Assim, já reabre São Januário? Isso está definido, por exemplo? Olha, quem vai tomar essas providências e quem estará à frente desse processo é o Departamento Jurídico da Vasco da Gama SAF. O entendimento comum e geral é que o Vasco procura e tem um interesse em fazer um entendimento com o Ministério Público. O Vasco confia no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Vasco sempre foi parceiro do Ministério Público. O Ministério Público, por diversas vezes, esteve no nosso estádio, fazendo visitas, fazendo inspeções, até muito recentemente, depois de uma reunião na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e nós esperamos que esse diálogo possa prosseguir. A questão do detalhamento jurídico, enfim, aí precisa ser respondida realmente pela quem vai conduzir essa discussão, que é o Departamento Jurídico, doutora Gisele, da Vasco da Gama SAF. Osório, no campo jurídico você já falou bastante aí, mas assim, em questão de manifestação pública, hoje há esse movimento que vocês convocaram aqui, uma reunião para o entorno, em dias que ainda estiver interditado São Januário, o que vocês estão planejando, algum tipo de manifestação com a comunidade aqui do entorno, com movimentação da torcida, para até movimentar a questão econômica mesmo, que tanto se bate na tecla de que tem saído no prejuízo aqui no entorno de São Januário? Olha, primeiro que o Vasco da Gama hoje fez uma reunião com toda a sua comunidade. O clube, a SAF, a torcida do Vasco e as comunidades do entorno do Vasco, que são Vasco. O Vasco, a Barreira não é do Vasco, na verdade nós dizemos que o Vasco é da Barreira. E surgiu uma proposta da torcida, que já está em trabalho de implementação, uma proposta voluntária da torcida, de organizar no próximo domingo, enfim, durante o jogo Vasco da Gama e Bahia, em Salvador, jogo fora de casa, uma festa na Barreira. Enfim, então a torcida tem esse propósito para, principalmente, poder movimentar a economia do local e fazer com que esses comerciantes, os ambulantes, a economia do entorno do Vasco possa voltar a respirar. Então é um ato muito bonito de voluntário da torcida do Vasco, que nós aplaudimos e, obviamente, vamos apoiar em tudo que foi possível. Então são essas atividades que é o Vasco ajudando o Vasco. Na verdade, o Vasco é um todo e a comunidade vascaína está muito unida nesse propósito de abertura do estádio. Agora, a solução definitiva nós sabemos, só quando desinterditar o estádio. A gente pode fazer algumas ações, a torcida está tendo um gesto muito bonito, mas nós precisamos de desinterditar o nosso estádio e acabar com uma vergonhosa falta de competitividade no Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje nós jogamos um Campeonato Brasileiro da Série A em condições desfavoráveis do ponto de vista desportivo. Não existe equidade entre os participantes do Campeonato Brasileiro. Apenas um contendor, o Vasco da Gama, está proibido de jogar no seu estádio ao lado de sua torcida. Isso faz diferença esportiva. O Campeonato Brasileiro da Série A, se perdurar essa situação, estará maculado, pois um de seus integrantes não tem as mesmas condições dos 19 demais. E para isso, nós estamos conversando com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que compreende o peito do Vasco, um filiado dela, que está em desvantagem, e também com a Confederação Brasileira de Futebol. Nós precisamos de todos os desportistas se mobilizarem para acabar com esse preconceito contra o Vasco, contra o seu entorno e contra os vascaínos. Nós vamos resistir, não abaixamos a cabeça e temos certeza que no final vamos perseverar. Osório, deixa eu só te perguntar, porque um dos entraves seria essa questão das catracas com biometria. Te pergunto em que pé está a situação, o Vasco está trabalhando quanto a isso e, obviamente, a posição do clube com relação ao fato de ser o primeiro estádio no Rio de Janeiro, né? O quanto haveria uma cobrança para que isso fosse também instalado nos outros estádios?
Olha, primeiro essa questão, uma questão que ainda tem que ser discutida com o Ministério Público. Não está colocada na mesa ainda as condições de um acordo. Entendemos que isso vai ser feito ao longo do tempo, capitaneado pelo jurídico do Vasco. Agora o Vasco está disposto, o Vasco sempre foi pioneiro, o Vasco tem tecnologia embarcada para tratar da biometria, mas nós temos uma questão anterior a essa. Nós entendemos que nós dispomos de todas as licenças para a Operação Januário. Nós não nos conformamos com o São Januário estar fechado. Se vai se discutir biometria, deve-se discutir biometria com todos os estádios do Rio de Janeiro, com o Maracanã, que é público, com São Januário, com o Engenhão, o Newton Santos, que está cedido ao Botafogo, e também o único estádio particular entre os grandes, que é o estádio do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não tem nenhum problema em abrir essa discussão. Agora, o Vasco da Gama entende que precisa ter condições desiguais. Por que só São Januário, para funcionar, tem que ter biometria? Essa exigência está colocada? É isso mesmo? E por que não nos demais? E por que não todos ao mesmo tempo? Agora, trabalhar para melhorar a qualidade de serviço ao espectador, trabalhar para a segurança do torcedor, estamos abertos, e se tiver que botar biometria, o Vasco vai botar biometria. Osório, eu queria te perguntar sobre um tweet que ontem foi feito pelo governador Cláudio Castro, eu acho que você teve acesso, e que ele se coloca muito preocupado com a situação de São Januário. E a gente tem atrelado aí a situação do Maracanã, em que a licitação é difícil de sair. Sinceramente, você sentiu um sentimento diferente com esse tweet do governador? Há sinceridade por parte do governador quando ele diz que estamos junto, Vascão? Olha, eu primeiro acho que o Vasco recebeu de maneira muito positiva a manifestação do governador do Estado. O governador do Estado é responsável pela segurança pública, o governador do Estado tem um papel importante nessa questão de São Januário, então uma manifestação favorável nós vimos de maneira muito positiva. Temos sim embates com relação ao Maracanã, isso nós tratamos de maneira muito aberta. O Vasco da Gama tem interesse em estar no Maracanã, seja na forma provisória, seja participando de uma licitação, mas entendemos que a manifestação do governador do Estado foi muito positiva, ela é bem-vinda e nós esperamos o apoio do governador para que a gente possa virar essa página, né? Nós precisamos aí porque isso é do interesse da sociedade, do interesse do Estado do Rio de Janeiro. Por que, volto a fazer a pergunta, por que só o Vasco da Gama tem um estádio interditado no Brasil na Série A? São 20 times, são 20 equipes, são 20 estádios preferenciais. Por que só o nosso? Porque só o Rio de Janeiro está causando esse problema e os outros estados não estão causando. O Ministério Público de São Paulo não pediu o fechamento da Vila Belmiro, que é um estádio antigo, muito tradicional, que teve incidentes muito piores do que o nosso. Então nós não concordamos com isso. Nós achamos que é o momento do Vasco estar unido, dialogar com as autoridades, confiar na Justiça e no Ministério Público, mas não abrir mão de jogar em São Januário. Não existe nenhum motivo objetivo para que esse estádio esteja fechado. Se São Januário está fechado, tem que estar fechado o Maracanã, tem que estar fechado o Allianz Parque, tem que estar fechado Vila Belmiro e em várias outras praças esportivas do Brasil. Não é por aí. Os clubes não podem ser responsabilizados por questões de segurança pública alheias ao seu controle. O que nós precisamos é o apoio do poder público, e aí o futebol como um todo precisa disso, para que a gente possa ter praças esportivas mais seguras. Todos nós estamos na mesma página, todos nós queremos a mesma coisa. E o Vasco participa como ator importante nesse processo, com sugestões e com melhorias. Agora, a injustiça esportiva, o preconceito às nossas comunidades, o preconceito ao Vasco da Gama, nós não aceitamos. Talvez, Flávio, nós tenhamos vivendo uma das páginas mais desafiadoras dos nossos 125 anos de história. Mas nós vamos perseverar, porque essa é a nossa história, esse é o nosso destino. O Vasco está unido e o Vasco unido, ele é invencível. Aí Carlos Roberto Osório falando a respeito da liberação de São Januário e o clássico Vasco e Fluminense no dia 16 de setembro é para acontecer em São Januário com público. É essa a demanda que o Vasco está buscando. O que você está falando aí? Qual a sua opinião? Comente aí. E se você ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, se inscreva. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso agora para você me ajudar. Vermelhinho aqui embaixo, clica nele. Se ainda não se inscreveu e também vai no joinha
para que o YouTube entenda que o nosso canal é super bacana, é super legal e também habilite a palavra todas e aí você vai receber todas as nossas notificações. Eu estou apoiando o Vasco nessa liberação de São Januário e tem recebido o apoio de outras torcidas também, viu, gente? Não cabe, né? Só não ter jogo do Vasco em São Januário. Vamos lá, dá uma força aí. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.